Olá, falar da biografia humana é falar das leis espirituais que regem essa biografia. E falar dessas leis espirituais que regem a biografia é falar de um pressuposto antroposófico, de uma base antroposófica para isso. Essa é a fundação a partir da qual a gente pode olhar para a vida humana, para a biografia, desse ponto de vista mais alto, né? Mais alto no sentido de mais amplo, de mais profundo e ao mesmo tempo com um nível de detalhe muito grande. Então, começando explicando um pouquinho o que todo mundo sempre pergunta, o que é antroposofia? Antroposofia é uma filosofia que dá base de sustentação epistemológica, com uma construção de conhecimento muito forte, tanto científica quanto espiritual, para a compreensão de como é que a gente se constrói como ser humano e qual é a nossa relação com o cosmos ou com o nosso mundo em volta de nós, sejam a própria natureza, os outros seres humanos, como é que a gente se relaciona. Então é uma filosofia muito ampla sobre qual é a visão de mundo e de homem que esse filósofo que chama Rudolf Steiner trouxe ao mundo. Então também a junção desse conhecimento do próprio homem com a sofia, que é esse conhecimento sagrado, transcendente, que está para além de nós. E a antroposofia dá base de sustentação para muitas práticas que são ampliadas por essa visão de homem e de mundo. Uma delas é o aconselhamento biográfico, que nos permite fazer essa leitura da própria vida de acordo com essas leis espirituais. Então, na metodologia biográfica, que é esse trabalho que eu proponho, em cima dessa metodologia biográfica, a gente faz um trabalho de organização da vida, organização das memórias de vida, de um jeito muito específico e rigoroso, para colocar toda essa vida num panorama, numa imagem guia, e ao mesmo tempo entrar em todos os detalhes possíveis de cada fase que compõe essa vida. Isso é uma das leis espirituais, né? De colocar a vida num panorama e dividi-la em fases, e são fases muito específicas. A primeira divisão são fases de 7 em 7 anos, que são chamados setênios, né? Quem conhece antroposofia ouve muito falar dos setênios, né? Que são fases de desenvolvimento, tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito, que é essa concepção de homem trimembrada, que inclui tanto o biológico quanto a psique ou o emocional e o espiritual, que está para além de nós, que é a nossa parte eterna. Então, fazer a biografia desse ponto de vista nos ajuda a contemplar todas essas dimensões de nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos ajuda a contemplar qual é o caminho que o nosso eu, que a nossa individualidade escolheu fazer nessa vida. E aí, como se a gente subisse em cima de uma montanha bem alta e olhasse toda a vida um pouco mais de longe. E aí fica muito claro esse caminho, esse chamado fio vermelho. Então, olhar para o passado, colocar tudo, né, no seu devido lugar, no tempo e no espaço, dar um lugar para isso, dar nome para isso, trabalhar artisticamente com isso, tomar consciência disso, é muito potente porque nos ajuda de fato a ampliar a visão e a consciência, a ver e tomar consciência. E juntar a biografia com a astrologia, com alguns pontos do mapa natal de cada pessoa, é uma visão ainda mais ampliada e ainda mais específica, porque a astrologia nos traz instrumentos muito precisos
de pontos da nossa vida que de fato fazem alusão ao futuro. Qual é o caminho de desenvolvimento que está traçado para nós e por nós para essa vida? São as chamadas setas do destino. Tem alguns pontos no mapa astral que são pontos chaves e que a gente consegue ver com facilidade depois que a gente aprende e consegue perceber o que em nós nos leva ao futuro e o que em nós é um chamado de crescimento para essa tarefa que nos foi dada. E ao mesmo tempo a gente consegue dar nome a essa tarefa. Então juntar esses dois instrumentos é muito potente, é muito revelador. Tem uma força integradora e uma força que faz com que a gente consiga vislumbrar esse fio vermelho, consiga tomar a vida nas próprias mãos e consiga nos redirecionar em relação a essa estrada que vai nos levar para o futuro da nossa vida. Com mais coragem, com liberdade e com mais amor e perdão a nós mesmos e aos que fazem parte da nossa história. Isso tudo são forças latentes da nossa própria biografia e do nosso próprio mapa, que também diz da nossa biografia. E a gente pode acessar essas forças fazendo esse trabalho biográfico. E fazendo esse trabalho em grupo, eu acredito, pela minha experiência, que essa latência se torna muito mais palpável. A gente consegue de fato fazer isso porque o outro, além de tudo, empresta o olhar dele para a nossa vida. E aí é riquíssimo, porque são pontos de vista muito diferentes. E a gente ouve a vida do outro e tem insights sobre a nossa que a gente nunca teria se não tivesse se disposto a ouvir e fazer essa jornada com outras pessoas, com outros seres humanos.